Oi, crianças, tudo bem? Então, hoje a nossa aula não vamos falar sobre a lição que está na revista. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Então, vocês sabem o verdadeiro significado da Páscoa? Então, nós vamos falar, tá bom? Então, antes da gente iniciar, vamos estar fechando nossos olhinhos para a gente poder estar orando, tá bom? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Quero colocar agora, Pai, diante de Ti, a vida de cada criança, Pai. Ó Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja cuidando, Pai, de cada criança, cada lar representado, ó Deus. Vai visitando, ó Pai, vai cuidando, ó Deus. Esteja ali, ó Pai, providenciando, ó Pai, tudo que é necessário, ó Deus. Ó Jesus, e que nós, ó Pai, possamos estar vivendo, ó Pai, o verdadeiro sentido da Páscoa, não só, ó Pai, nesse dia, ó Pai, mas sim em toda a nossa vida, ó Pai, esteja onde estivermos, ó Pai, que possamos, ó Pai, ser sal e luz, ó Deus, estar sempre fazendo o Teu querer, Senhor. Muito obrigado por tudo. A oração que eu faço, Pai, agradecida em nome do Filho amado Jesus. Amém. Então, antes da gente falar sobre a Páscoa, eu vou ler um versículo que está lá na Bíblia, em João 3,16. Lá em João 3,16, fala assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui, Deus está falando aqui que ele enviou o seu único filho. Quem foi o seu único filho? Nós sabemos, que foi Jesus. Então, ele enviou o seu único filho Jesus para salvar a humanidade, para nos dar a vida eterna, Por isso que esse momento, assim, a gente celebra a Páscoa para a gente poder estar vindo na nossa memória o que foi que Deus fez, de estar enviando o seu único filho Jesus, para que nós possamos ter vida eterna. Então, na época de Jesus, quando Jesus ainda vivia aqui na terra, quando ele veio na terra, todos os anos, os judeus, eles iam para Jerusalém, eles se reuniam lá para poder festejar a Páscoa. E os discípulos iam junto com Jesus. Jesus, ele reunia seus discípulos, para poder comemorar a Páscoa. E ele teve um momento de ceia com os discípulos, que ele comemorou, a última ceia antes dele ser crucificado. Então ele comemorou essa ceia junto com os seus discípulos. Naquela mesma noite, Jesus ele se sentou à mesa junto com os discípulos para a última ceia. Ele orou e abençoou o pão e repartiu junto com os seus discípulos. E ali, entre eles, ele pegou o cálice com vinho e tomou, E deu para que todos bebessem também. E Jesus, no momento que ele pegou o pão, ele disse: este é o meu corpo, Que é por isso que a gente celebra a ceia. Quando a gente está celebrando a ceia, sempre vem na nossa memória esse momento que Jesus teve junto com os discípulos, Então ele ali falou: este é o meu corpo e o vinho é o meu sangue. Façam isso quando eu não estiver mais entre vocês, quando ele não estivesse mais aqui na terra, Como agora a gente vive. É por isso que a gente celebra a ceia, que a gente tem esse momento da ceia, para a gente estar relembrando esse momento que Jesus teve junto com os seus discípulos. Tarde da noite, Jesus e os discípulos, eles foram ao Monte das Oliveiras para orar. Só que Jesus, ele ficou assim um pouquinho mais à frente
se afastou dos seus discípulos. Ele foi orar sozinho, né? Ele foi orar, foi falar, conversar com Deus. Ele teve aquele momento a sós com Deus, né? Igual quando muitas vezes a gente vai orar, muitas vezes a gente também tem o nosso momento a sós com Deus. A gente tem um momento de comunhão com os irmãos, quando a gente está na igreja, ou senão quando a gente está em outro, assim, participando de outro culto, na casa de algum irmão, mas a gente também tem o nosso momento a sós com Deus. Então ele foi ali orar, ele se ajoelhou e orou. Naquele momento que ele estava orando, ele já sabia que estava próximo dele ser crucificado. Então ele foi ali ter aquele momento de estar pedindo força a Deus, né, para ele poder estar suportando tudo aquilo que estaria para vir para acontecer por ele. E um de seus discípulos o traiu, né, que foi Judas. Ele traiu Jesus, né, por 30 moedas de prata. Ele foi lá e entregou para os soldados romanos, né, Jesus. E os soldados vieram até ali o local onde que Jesus estava orando, pegou Jesus, né, levou preso e levou até Pilatos para poder ser condenado, morte de cruz. E ele foi condenado à morte de cruz, né? E ali, naquele momento dele ter passado por tantas humilhações como ele passou, muita gente xingando ele, mesmo ele sem ter feito nada, pecado nenhum. Mas Deus já enviou o seu filho justamente com esse propósito, o propósito de sermos salvos, né, para estar nos dando a salvação. E ali Jesus ele começou a carregar aquela cruz pesada pelas ruas de Jerusalém. E ele foi crucificado no Monte Golgotá entre dois ladrões, né? Jesus ali, sem ter feito nenhum pecado, não cometeu nada, ele foi condenado. Só que aí nós sabemos que Jesus morreu, né? E no terceiro dia ele ressuscitou, né? Glória a Deus, que o plano de Deus é perfeito para a nossa vida, né? Ele ressuscitou. E depois dele ter ressuscitado, a sua mãe, né, Maria e Maria Madalena, foram até o local onde os guardas tinham colocado o corpo de Jesus, né, lá no túmulo. Porque naquela época era costume deles irem lá perfumar o corpo e elas levaram perfume e óleo. Só que quando elas chegaram lá, elas encontraram o túmulo vazio. E o anjo apareceu para elas, dizendo que ele já tinha ressuscitado. Ele não estava mais ali. Não adiantava ela estar procurando ele entre os mortos. Então elas ficaram assim, maravilhadas, e foram correndo contar para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. E eles ficaram assim, e logo em seguida Jesus apareceu para eles. E Jesus ali falou para eles e conversou com eles e explicou o plano da salvação, né, que Deus tinha na vida de todos nós. E ele ordenou aos seus discípulos, né, para que pregassem o seu evangelho, para continuar pregando. E Jesus ali conviveu com eles mais 40 dias, explicando tudo o que devíamos fazer, né? E depois Jesus foi para o alto de uma montanha. Lá ele abençoou os discípulos e foi levado aos céus, flutuando suave como um lindo pássaro. Enquanto subia, ele disse: "Não temam, estarei com vocês todos os dias até o fim." E ele está, né? Nós sabemos que ele está conosco. Independente da circunstância que estejamos passando nesse momento, mas nós sabemos que Deus está o tempo todo conosco, né? Até coloquei essa blusa que diz Jesus, né? Meu verdadeiro herói. E sabemos que Jesus é o nosso verdadeiro herói, independente da circunstância, do momento, do que estivermos passando. Nós sabemos que Jesus é o nosso verdadeiro herói, tá bom? Então, quero desejar a todos vocês uma semana abençoada, que Deus continue abençoando cada um, tá bom? Que Deus proteja, guarda, livra de todo mal, em nome de Jesus, tá? Estou com saudades.
Beijo. Tchau.